No PET Resolve de hoje vamos resolver um exercício de estática. Nesse exercício ele pede para a gente traçar os diagramas de esforços do pórtico. Então seria o diagrama da normal, de esforço cortante e do momento fletor. Então vamos começar colocando as cargas nas barras. Aqui nós temos uma carga distribuída, então só basta a gente multiplicar pela distância e colocar no meio da nossa barra. Então 8 vezes 2, 16 kN. E nessa barra aqui também, que a distância é 2 metros, 16 kN. Nessa nossa barra inclinada, a gente precisa calcular a distância da barra. Ela não vai ser essa que está na horizontal, e sim a distância na diagonal. Então a gente precisa aplicar Pitágoras. Então a distância inclinada vai ser igual à distância na horizontal ao quadrado, mais a distância na vertical ao quadrado. Fazendo as contas, a distância vai ser 4,96 metros. Então, só basta a gente multiplicar 8 kN vezes 4,96, o que resulta em 39,68. Então, vamos aplicar no meio da nossa viga inclinada, 39,68 kN. E agora basta a gente colocar as reações de apoio. Nesse primeiro apoio fixo, a gente tem uma reação na vertical. Vamos chamar de RAY. Vamos considerar aqui como ponto A. E na horizontal, RAX. E aqui, um apoio móvel, a gente só tem a reação na vertical. RBY. Bom, agora a gente precisa achar os valores das reações de apoio. Então a gente vai colocar somatório de forças em X igual a zero. A única força em X que a gente tem é a reação AX. Então ela vai ser igual a zero. E agora vamos achar as reações da vertical. Então a gente faz com somatórios das forças em Y igual a zero. Então nós temos o RAY positivo menos 16 kN menos 39,68 menos 16 mais RBY igual a zero. Então, RAY mais RBY vai ser igual a 71,68. Agora, para a gente achar os valores de RAY e RBY, vamos aplicar o momento nesse ponto A. Então, o somatório do momento em A é igual a zero. Então, a gente vai ter essa força de 16 mais vezes a distância, que vai ser 1 metro. E como ela está girando com o nosso ponto A fixo, nós vamos girar com essa força no sentido horário, que na nossa convenção é negativo. Então, menos 16, que é a força, vezes a distância, que é 1 metro. Aí a próxima que a gente tem é a de 39,68, que também vai se girar no sentido horário. Então, negativo. Menos 39,68 vezes a distância. Então, aqui a distância, a metade da distância vai ser 2,05 mais 2, 4,05. Agora a gente tem a força de 16 também, que vai girar no sentido horário. Então, vai ser negativo também. Menos 16 vezes a distância. 2 mais 4,1 mais 1, que é a metade aqui da distância, vezes 7,1. Mais, por que vai ser mais? Porque com a nossa ponto travado aqui, a força tende a girar a barra no sentido anti-horário. Então, esse valor será positivo. Então, RBY vezes o somatório dessas distâncias, que é 8,1, igual a zero. Então, o valor de RBY vai ser igual. Eu já fiz todas essas continhas. E o valor que a gente vai achar é 35,84 kN. Substituindo na equação aqui de cima que a gente tinha achado, o valor de RAY será igual a 35,84. Como podemos ver, as duas reações são iguais.
Isso está correto, porque a nossa barra é simétrica e nós só temos dois apoios verticais. Bom, com isso, a gente já pode começar a pensar em calcular, em achar o diagrama da normal. Então, para o diagrama da normal, a gente tem que no início da nossa barra, a força que a gente achou foi zero. Então, ao decorrer dessa barra, dessa primeira barra que a gente tem, a normal é zero. Mas, aqui quando a barra começa a inclinar, as forças iniciais aqui da barra, elas vão provocar uma força na normal. Porque essa força aqui, além dessa e da reação, tende a comprimir a barra ou tracionar. Por exemplo, com essa força aqui que a gente tem, além dessa força fazer com que a barra provoque uma força na barra que movimente ela para baixo, também ela vai movimentar para a esquerda. Então a gente precisa considerar essas duas forças para o nosso cálculo ali do diagrama da normal dessa parte inclinada que a gente tem. Então a gente vai precisar colocar, eu vou desenhar aqui como que inicia ali como fosse a parte inicial da nossa viga ali, nessa parte aqui que eu estou querendo representar. Que força a gente tem ali para a esquerda? Se a gente cortasse nosso pórtico aqui no início, a gente teria aquela força de RAY que a gente achou, que é 35,84, e a gente também tem a força de 16. Mas a gente só está considerando para normal, não que as forças estão ali, mas a gente considera para o diagrama da normal, dessa força de 16. E agora o que a gente precisa fazer? Bom, se a gente cortasse a nossa viga, a nosso pórtico aqui, a gente teria apenas essas duas forças olhando para a esquerda. Então a gente precisa decompor elas paralelamente à nossa parte inclinada aqui. Isso a gente precisa achar o ângulo daqui e o ângulo daqui também. Então olhando na figura, a gente pode achar esse ângulo aqui. Vou chamar de alfa. Então a tangente do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que é 2,8, dividido pelo cateto adjacente, que seria 4,1. Nosso alfa vai ser igual a 34,33 graus. Então seria esse ângulo aqui nosso. Como aqui seria 90 graus, para a gente, qual o ângulo que deveria ser aqui? Deveria ser 90 menos 34,33. O que vai resultar em 55,67 graus. Então vamos chamar os somatórios de forças em x da barra inclinada. Então, somatórios das forças em x inclinada vai ser igual a menos, decompondo aqui a força de 35,84, vai ser menos cosseno de 55,67 vezes 35,84, que é mais cosseno 55,67 vezes 16. Aqui, o valor de menos é devido pelo fato que essa força de 35,84 ela comprime a barra, por isso é o valor negativo. E a de 16, decomposta aqui na força inclinada do eixo x, ela é positiva porque está tracionando. Então, fazendo o somatório dessas forças em x da inclinada, vai ser igual a menos 11,2 kN. Então, esse valor será aqui do início da nossa barra a partir ao decorrer da nossa barra inclinada. Então agora já dá para a gente desenhar os esforços, o diagrama da normal. Bom, então no início da nossa barra, como eu já havia falado anteriormente, aqui a nossa cortante será zero, até o início aqui da nossa barra inclinada. E no início dela, onde a gente tem aquela força
aquela força uniformemente distribuída, vai ser o valor que a gente havia encontrado ali, de 11,22. Como ela é negativa, a gente vai desenhar na parte de baixo. E como é uma carga uniformemente distribuída, se a gente fizer esse mesmo procedimento, só que nessa barra aqui, considerando a força de 16 e da RBY aqui, a gente vai ter mais cosseno de 55,67 vezes 38,84 menos cosseno de 55,67 graus vezes 16. Por quê? A força de 38,84, que é essa RBY, ela vai tracionar a barra e a de 16 ela vai comprimir. Ou seja, então, se a gente aplicasse ali nesse vínculo, seria mais 11,2. Então eu vou colocar aqui. E como no início da barra, nossa normal aqui vai ser zero. Então esse é o diagrama do normal. O terço do exercício está resolvido já, hein? Então agora vamos para o cálculo, para o esboço do nosso diagrama da cortante. Para o diagrama da cortante, a gente vai precisar fazer uma análise igual a gente havia feito da normal, do diagrama da normal, só que agora a gente vai decompor as forças de 16 e 35 no plano Y da inclinada, ou seja, perpendicular à barra inclinada. No início aqui a gente sabe que no início do nosso diagrama da cortante vai ser o valor aqui que a gente achou de RAY, daí a gente vai descer 16 kN, daí o que vai mudar vai ser aqui na inclinada, como eu havia dito. Então vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente com o diagrama da normal, agora para o diagrama da cortante. Então vou desenhar vou fazer aquele mesmo desenho. Então a gente vai ter aquela força RAY de 36 de 35,84 e a de 16. Daí vamos considerar ali no vínculo. Bom, agora a gente precisa decompor de acordo com o eixo Y perpendicular à barra inclinada. Deixa eu colocar essa força aqui para o outro lado para ficar mais fácil a visualização dos ângulos. Então a gente vai precisar decompor a força aqui e também essa força aqui. Nós sabemos que o ângulo aqui será o nosso alfa, que era 34,33 menos 90, que é o mesmo ângulo do anterior. Então aqui vai ser 55,67 graus. Agora a gente precisa achar esse ângulo aqui, que como é simétrico, que também vai ser alfa, e aqui será 55,67. Então, o ângulo aqui, para completar os 90 graus daqui, será de 34, será o valor de alfa, que é igual a 34,33. Pronto. Então agora só basta a gente decompor essas forças para a gente achar o início da nossa cortante ali, do nosso diagrama da barra inclinada. Então o somatório das forças em Y. Então o somatório das forças em Y na parte inclinada vai ser igual a menos 16 seno de 55,67 mais o cosseno de 34,33 vezes 35,84. Será menos 16, pois ele está comprimindo a barra e está oposto à nossa coordenada aqui. E pelo mesmo fato, do 35,84, a nossa força decomposta será positiva. Então, fazendo o somatório dessas forças em Y inclinada, a gente vai chegar no resultado de 16,33.
38. E como eu havia explicado para o diagrama da normal, aquela mesma força que a gente havia calculado aqui, o mesmo vai ser aplicado se a gente fizesse nessa seção aqui. A gente ia achar o mesmo valor, só que negativo, porque essa força de 16, ela seria menor, na verdade, maior que a força de 35 decomposta. Assim, daria negativo aquela parte daria menos 16,38. Então, a partir disso, a gente já consegue traçar o nosso diagrama da cortante. Então, a gente vai iniciar com a nossa reação RAY de 35,84 kN. Aí, com a força de 16 aplicada aqui, como ela é uniformemente distribuída, a nossa força ela, aplicada aqui do nosso diagrama da cortante vai ser diminuído de 16. Vai ficar um pouquinho fora de escala, mas tá certo. Então aqui é de 16, 35,84 menos 16, a gente tem o valor de 19,84. Então, para nossa primeira parte aqui do nosso pórtico, a gente já tem o nosso diagrama de esforço cortante. Bom, agora a gente precisa ir para a parte inclinada. Então, o valor que a gente achou ali já no início daqui onde começa a ficar inclinado o nosso pórtico, a gente achou o valor de 16,38, que é o valor da cortante aqui, paralela à nossa barra inclinada no eixo Y. Então, esse valor aqui é de 16,38. Vamos colocar aqui a unidade, quilonewtons. Bom, como eu havia falado, seria a mesma teoria, a mesma aplicação do que a gente fez anteriormente para o diagrama do normal. Então, aqui seria o valor de menos 16,38 negativo. 16,38. A gente vai ligar aqui. E agora, a gente pode analisar que no nosso pórtico, essa parte aqui, inicial do nosso pórtico, ela é igual, simétrica e com a mesma distância. Então, a gente vai aplicar a mesma análise que a gente fez aqui no início. Então, será o mesmo valor de 19,84, só que negativo. E com a força que a gente tem de 16 kN, vai ser somada a de 19. Então, 19,84 mais 16 vai ser 35,84. Bom, então nosso diagrama da cortante já está pronto também. Então agora, o único diagrama que falta para a gente é do diagrama de momento fletor. Então o único diagrama que falta para a gente agora é o diagrama de momento fletor. Não é fletor não, é fletor. Vamos lá então. Então vamos fazer análise pelo método das seções. A gente vai cortar o nosso início aqui do nosso pórtico com uma distância x. Aqui será o ponto A. Então eu vou reproduzir aqui para a gente analisar. Aqui seria a seção nossa cortada, que a gente teria um momento. E a gente coloca as forças agora. Aqui é de 35,84, que é essa força aqui, e a de 16, centrada, de 16. E essa distância aqui, vamos chamar de x. Então, para a gente colocar, essa carga não é de 16, é a força uniformemente distribuída vezes a distância. A força é de 8 kN vezes a distância. Então, será 8 kN vezes x. Então, 8 vezes x. Agora a gente já pode fazer aqui o somatório. Somatório dos momentos igual a zero. Então, aqui gira no sentido horário. Na verdade, é por convenção, né? Então, mais m. Agora, a gente vai analisar com a nossa seção travada aqui onde a gente cortou ela.
Então, será mais 8 vezes x vezes a metade da distância, x sobre 2. Lembrando que é positivo porque vai girar a barra no sentido anti-horário, que é o contrário da força de 35,84. Então, 35,84 vezes x, que é a distância, será igual a zero. Então, a gente agora vai supor valores para x. Eu já vou fazer mais direto. Eu vou supor já a distância de 2 metros, já para a gente analisar esse ponto que é a divisão ali do que é inclinado do que é o nosso pórtico da parte reta. Então, para x igual a 2, a gente vai ter momento mais 8 vezes 2 vezes 2 dividido por 2, menos 35,84 vezes 2 igual a zero. Então, o nosso momento ali será de 55,68 kN vezes metro. Esse valor que a gente achou, lembrando, para x igual a 2, é da nossa início da nossa barra até a distância de 2 metros, que foi o nosso valor que a gente achou, 55,68 positivo. Agora, para ficar mais fácil, vamos fazer a mesma coisa, só que para o final do nosso pórtico aqui. Então, eu vou fazer o mesmo método das seções, agora cortando a barra nossa para a esquerda, para que a gente tenha a força de 35,84 e aqui a gente tem a força de 8 vezes a distância, que é x. Então, a gente aplicando somatórios de momento igual a zero, a gente tem o momento, lembrando da nossa convenção, agora ele está girando em sentido horário, então será menos m menos 8x vezes x sobre 2, metade da distância, mais 35,84 vezes x igual a zero. Então, a gente vai considerar de novo para x igual a 2, para a gente analisar aqui onde parte do pórtico começa a ser inclinado com a parte que já é reta ali. Então, para x igual a 2, a gente vai achar que o momento será igual a mais 55,68 kN vezes metro. A gente pode ver o mesmo valor que a gente achou anteriormente. Aí, com isso, a gente já pode começar a traçar o nosso diagrama de momento fletor. Então, vou desenhar aqui. Como a gente sabe, nos apoios o momento é sempre zero. Então, aqui será zero. E o valor que a gente havia achado ali para x igual a 2 do início do nosso pórtico, a gente achou o momento de 55,68 positivo. Agora vamos desenhar da outra parte que a gente achou para o fim ali do nosso pórtico, que deu o mesmo valor do inicial, de 55,68. E agora, para a gente analisar, ali é nosso momento da parte inclinada, que é a parte mais chatinha, mas nesse caso vai ser mais fácil para a gente. Por quê? Porque se a gente analisar aqui o nosso pórtico, a gente não tem apoios ali já no início onde começa a inclinação, nem no fim, e nem cargas concentradas sem ser uniforme que a gente decompôs. Então, ali a gente não, no início da nossa inclinação e no fim, o valor do momento fletor ali vai ser igual ao que a gente calculou para x igual a 2. Então, será de 55, lembrando que deve ser paralelo à inclinação. Então, é o mesmo valor, 55,68, vou colocar a unidade aqui, kilonewtons vezes metro. E também é o mesmo valor aqui, de 55,68. E agora, como que a gente vai terminar? Agora nós vamos olhar para o diagrama
esforço cortante que a gente havia feito. Analisando esse diagrama, a gente, mais precisamente nesse ponto, onde a cortante é igual a zero, nós temos uma relação que quando a cortante, o valor da cortante é igual a zero, o momento fletor será máximo. Diante disso, o nosso momento máximo, o momento fletor máximo será quando a cortante é igual a zero. E isso, a cortante igual a zero, é no meio da nossa barra inclinada. Ou seja, o nosso momento fletor máximo será no meio da nossa barra inclinada. Com isso, a gente finaliza o nosso diagrama de esforço de momento fletor. Lembrando que nós do PET fizemos um curso de F2, que é um programa que a gente pode aplicar, desenhar pórticos, vigas, e ele traz os diagramas de momento fletor, de normal e da cortante também. Então é critério de aprendizagem, se vocês quiserem dar uma olhadinha, ver como funciona, até para a prova, deixar no link desse vídeo para vocês conferirem lá. Então é isso, fizemos o diagrama de momento fletor, o diagrama da cortante e o diagrama da normal.